Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal no YouTube. Eu quero continuar falando para você a respeito desse momento em que nós vivemos. A reforma da Previdência está na CCJ para ser analisada, não se sabe o que será ali alterado em relação à proposta original do governo. Eu estou querendo continuar falando com você a respeito dessa conjuntura social, econômica, política que nós estamos atravessando. E dentro disso eu trago a informação para vocês que eu colhi do site da Oxfam, A Oxfam que faz um trabalho maravilhoso a respeito das estatísticas sociais e econômicas no Brasil e pelo mundo. E a Oxfam, então, recentemente, numa nova avaliação, ela coloca que 1% da população mundial detém 82% da riqueza atualmente que existe no mundo. Essa é a situação da concentração de riqueza que existe atualmente. E quando eles falam no Brasil, eles citam que no Brasil, entre 2002 e 2015, houve um processo de distribuição de riqueza, de combate às desigualdades, e esse processo se interrompe a partir de 2016. E uma das variáveis que ele coloca para essa interrupção é a aprovação da PEC 95, que foi aprovado ali logo na sequência do impeachment da presidente Dilma. Foi aprovada a PEC 95. O que a PEC 95 fez? Ela congelou por 20 anos os gastos públicos. Ela congela os gastos públicos que têm relação com os investimentos que o Estado pode fazer, mas não congela o pagamento dos juros da dívida pública para os bancos e para as instituições financeiras e demais credores. Então, segundo a Oxfam, essa situação ela gera uma desigualdade, gera mais concentração de renda, porque a cada ano novas demandas aparecem, a população aumenta, epidemias acontecem, necessidades de investimento em educação, em infraestrutura, em saneamento básico, muitas vezes eles aumentam, inclusive para a conservação daquilo que já foi feito. E como você só pode gastar numa competência aquilo que você gastou, porém nos anos anteriores e apenas corrigido pela inflação, esse valor muitas vezes, e na maioria dos casos, não tem dado conta. E aí isso provoca uma depreciação dos serviços públicos, do investimento do Estado, e não consegue atender às demandas da sociedade, gerando então uma precarização das relações de cidadania e de relação com o Estado, principalmente para as pessoas mais necessitadas. Inclusive, a Oxfam também aponta como um dos motivos para o aumento da desigualdade, a precarização também das relações de trabalho. E aí nós já estamos falando de uma outra lei que foi aprovada na sequência, em 2017, que foi a reforma trabalhista. E a respeito da reforma trabalhista, nós temos também aqui um estudo recente, que foi publicado até inclusive no G1, na parte de economia, que traz quais foram os reflexos da reforma trabalhista nesse 1 ano e meio praticamente de aprovação. Então ela foi colocada para a sociedade como uma necessidade para modernizar as relações de trabalho e para a geração de empregos. Foi com esses motivos que a reforma trabalhista foi defendida pelo seu relator na época, que dizia inclusive que com a sua aprovação nós teríamos uma geração aí de mais ou menos 4 milhões de emprego. E os resultados das avaliações feitas são extremamente contrários. O desemprego sobe, Nós temos hoje um desemprego que vai a 12%, atingindo aí 12,7% da população. Nós temos um crescimento dos desempregos nas grandes capitais, O desemprego é o maior já visto em 7 anos, em 13 capitais. Isso é um trabalho feito pelos economistas, jornalistas, aliás, Darlan Alvarenga e Daniel Silveira, que você pode encontrar no site do G1. E o mais grave é o número de pessoas que estão trabalhando na informalidade. 11.307.000 pessoas na informalidade no setor privado,
mais de 23 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, pessoas que por perderem seus empregos, ou até, eu penso que um percentual por opção, mas nós sabemos que quando o mercado de trabalho é formal, ele fica muito enxuto, as pessoas buscam muitas vezes uma ocupação por conta própria. Então esse número de ocupações por conta própria aumentou, sendo que mais de 70% dessas ocupações elas são informais também. O número de desalentados, que são aquelas pessoas que pararam de procurar um emprego, também sobe. Ele cresceu de uma maneira inclusive assustadora. No último trimestre do ano passado, em relação ao ano anterior, nós tivemos mais de 460 mil pessoas que foram consideradas desalentadas, e sobe também o número de pessoas que são subocupadas ou subutilizadas, que são aquelas pessoas que estão tendo alguma ocupação, mas gostariam de ter um pouco mais, estão trabalhando uma quantidade de horas, mas teriam gás para trabalhar um pouco mais e não estão conseguindo, não é? Então todos os indicativos, inclusive a taxa de subocupação, ficou em 24,3%, né? Praticamente 27 milhões de subutilizados, né? Numa conjuntura de 92,5 milhões de brasileiros que estão na condição de estar inativa. Então verifiquem que todos os indicadores revelam que a reforma trabalhista ela não atendeu àquelas necessidades que as pessoas que defendiam ela, principalmente os políticos e aquelas pessoas que estavam exigindo da classe política uma alteração de uma legislação mais flexível, ela não consegue alcançar depois de praticamente 2 anos, fará 2 anos agora, alguns meses aí na frente, ela não consegue alcançar o fim desejado, né? E ainda, voltando lá na PEC 95, algo assim que nos assusta um pouco, é exatamente esses dados aqui, de que nós temos hoje 40,66, né, da fatia do orçamento federal da União para a cobertura, para o pagamento de juros, né, da dívida pública. Nós temos 24,48 que são gastos com previdência social, e temos todo o resto, então, o que sobra, né, para atender as necessidades da população, como gastos com a defesa nacional, relações exteriores, segurança pública, assistência, saúde, trabalho, educação, gestão e comércio, comércio e serviços, indústria, energia, urbanismo, tudo isso. Então tudo isso está congelado no Brasil, e é por isso que a Oxfam diz que esse congelamento prejudica e muito a própria geração de empregos, porque o Estado também tem uma função essencial na geração de empregos, né? O Estado, ele precisa ser um Estado eficiente, porém presente, onde ele seja o motorzinho de arranque dessa economia, para poder alavancar também a geração de empregos. E a PEC 95 congela isso e faz com que o Estado seja muito ausente nesse momento em que o Estado precisa ser presente, não é? E o que é mais interessante é que a PEC 95, ela congela aquilo que é necessário para as pessoas, mas não congela, né, todo esse montante aqui, que são pagamentos da dívida pública, dos juros da dívida pública, que consomem praticamente 40,66% do orçamento federal da União, não é? Então verifiquem vocês que todas as alterações legislativas, e agora vem a reforma da Previdência, de 2016 para cá, todas as alterações, elas tiveram uma repercussão extremamente negativa quando se fala em crescimento econômico. Com relação à reforma da Previdência, tem sido aí defendida para equilibrar as contas públicas. No entanto, o que nós percebemos também quando nós nos aprofundamos é que, pelo contrário, como eles querem fazer uma migração para um regime de capitalização, a partir do momento que as pessoas começarem a migrar para esse regime de capitalização, essa verba que será capitalizada não entrará mais para os cofres do regime geral de previdência social.
E aí eu pergunto, como serão mantidas as atuais aposentadorias? Porque o nosso regime, ele é justamente um regime de repartição e solidário, onde todos contribuem para todos. Ou seja, as pessoas novas contribuem para se aposentar, mas também para garantir o benefício daqueles que estão aposentados. Como que vai ficar isso? Como que isso pode gerar um equilíbrio fiscal? Se vai ser capitalizado, não entrará mais nos cofres, como que vai se garantir a aposentadoria daqueles que estão aposentados? Então a reforma da Previdência, na verdade, ela vai surtir reflexos, se for aprovada desta maneira como o atual governo quer, ela vai surtir reflexos na vida de todas as pessoas, aquelas que estão trabalhando e aquelas que já estão aposentadas, porque há um risco sim, no futuro, de não existir garantia de pagamentos de benefício, porque não vai ter mais verba entrando para o regime geral da Previdência, porque ela será capitalizada e será administrada aí por fundos de investimento pelo sistema financeiro. Sem falar que a reforma da Previdência, ela torna a Previdência muito ruim para o trabalhador de uma forma geral, porque ela vai exigir 40 anos de contribuição para você ter acesso a um benefício que seja feito pela média das contribuições de forma integral. Para você se aposentar de forma integral, terá que ter 40 anos de contribuição, não é? Ela tem um reflexo muito negativo naquelas atividades e operações insalubres, exigindo uma idade mínima que é praticamente incompatível com o serviço insalubre, como eu explico num vídeo recente que eu lancei, né? Ela prejudica aí muito a aposentadoria dos professores, prejudica o benefício de prestação continuada, o BPC, passando de 65 para 70 anos a idade de recebimento deste benefício para aquelas pessoas que não tiveram condição de contribuir e que já estão numa idade que não tem uma família que possa dar um suporte para essas pessoas viverem de forma digna. Então ela faz um estrago no sistema de seguridade social e na nossa avaliação não vai trazer equilíbrio fiscal, porque ela vai praticamente desmontar o regime e, além de tudo, vai produzir mais desigualdade. Por quê? Porque 84% da economia que o Paulo Guedes, aí, que é o ministro, né, de Bolsonaro, tem defendido, será feito em cima do regime geral da Previdência Social. E nós sabemos que o regime geral da Previdência Social tem uma média de aposentadoria que não chega a R$ 1.500, não é? Então é muito importante a gente fazer essa avaliação, buscar se informar, buscar estudar, para que nós possamos saber o que nós estamos defendendo. Ainda em relação à Previdência Social, e eu vinha falando das alterações legislativas, a reforma trabalhista criou um trabalho que é chamado de trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente, ele já é responsável por 10% das vagas que foram abertas no final do trimestre do ano passado, segundo esse mesmo trabalho desenvolvido aqui pelos economistas que eu citei anteriormente. E o trabalho intermitente, ele é muito prejudicial para a Previdência. Por quê? Porque o trabalhador no trabalho intermitente, ele é chamado para trabalhar quando o patrão quiser e ele recebe por horas. E essas horas, proporcionalmente, não está vinculada com o salário da categoria, mas apenas com o salário mínimo. Então, muitas vezes, o trabalhador do trabalho intermitente, ele trabalha por uma quantidade boa de horas, mas não consegue receber nem o salário mínimo. O empregador, quando dispensa o trabalhador do trabalho intermitente, ele paga as horas trabalhadas, paga o percentual do fundo de garantia e também do INSS, além do 13º e das férias, tudo proporcional em relação a essas horas trabalhadas. Se ele não alcançou a um salário mínimo no mês, ele terá que, de livre e espontânea vontade, retirando do seu bolso, fazer o complemento da contribuição previdenciária para alcançar um salário mínimo. Não é mais o empregador que desconta da sua folha. Ele vai ter que espontaneamente contribuir para que aquela contribuição proporcional que o empregador fez possa valer como salário de contribuição. Então percebam que o trabalho intermitente reduz a contribuição previdenciária, reduz o salário do trabalhador. Quanto menos o trabalhador recebe, menos a Previdência Social também recebe, e ainda ele é obrigado a contribuir o complemento para poder ter aquele salário como contribuição na Previdência. Um verdadeiro crime contra o trabalhador e também contra a Previdência Social.
Então não houve nenhuma alteração que seja positiva, seja para o crescimento econômico, seja para o benefício dos trabalhadores em geral. Quando eu falo trabalhadores, não falo apenas aqueles de carteira assinada, mas falo também do microempresário, falo do pequeno empresário, falo de todos, porque quanto menos as pessoas recebem e quanto menos acesso a direitos sociais elas possuem, menos a economia gira, menos o Estado arrecada de impostos, menos o comércio vende e menos a indústria fabrica. Então isso é uma cadeia que precisa ser alimentada com uma economia forte e com um Estado presente, não com um Estado ausente. O Estado tem que ser eficiente, pode até ser menor, mas tem que estar presente na vida das pessoas. E o que nós estamos vendo é uma saída do Estado, da presença da vida das pessoas, trazendo, segundo dados que eu apresentei para vocês, mais recessão, menos dinheiro circulando e, porventura, um enxugamento muito forte na economia que gera essa situação que algumas pessoas começam a sentir, ok? Inclusive no que diz respeito ao desemprego. Precisamos mudar isso? Precisamos, com conhecimento, defendendo ideias que sejam benéficas para todos e cobrando dos nossos políticos um outro movimento, porque esse movimento não vai gerar crescimento econômico, ok? Então por hoje é isto, espero que você tenha gostado, que você estude, que você busque se informar melhor para você poder exercer mais a sua cidadania e defender aquilo que realmente tem sentido para você, não aquilo que te agride e não aquilo que faz a tua vida pior, né? Olha só que coisa interessante isso. Precisamos defender coisas positivas para nós, ok? Um grande abraço. Se você gostou, curte, compartilha, acesse o meu canal no YouTube, se inscreva, dê um like porque é muito importante para gente. Um grande abraço.